A neurose, ela é uma estrutura psicológica. O que é uma estrutura psicológica? É um arranjo simbólico da realidade. É um jeito pelo qual a pessoa vai organizar a realidade. Ser um neurótico não significa que você tem uma neurose, que você pode tirar ela e agora, pronto, eu sou normal, não sou mais neurótico. Se você é um neurótico, você vai ser um neurótico para sempre. Você pode ter uma relação diferente com a sua neurose. Você pode ter uma relação mais saudável com a sua neurose. Mas você é um neurótico porque a neurose ela é uma estrutura clínica. A psicose é outra estrutura clínica. Tudo bem? São duas estruturas diferentes. Qual é a diferença entre uma e outra? O neurótico, quando ele concebe a castração, e qual que é a castração primeira, segundo Lacan? É você entrar no mundo da linguagem, aceitar as regras de trocas simbólicas. Portanto, entrar na sociedade é entrar como ser falante. E ser marcado por essas palavras. Ser marcado por esses sentidos que a linguagem carrega. Se você aceita esses limites, se você, portanto, abandona aquele mundo anterior à linguagem, que é um mundo, digamos assim, mitológico. Tá? Por que mitológico? Porque ele é um mundo onde as coisas não têm muito uma separação. Tudo bem? A gente não consegue nem falar sobre isso porque a gente vai ter que usar a linguagem. Então a gente não consegue falar por meio da linguagem o que era estar antes da linguagem. Tá? Mas antes de a gente nos inserirmos na linguagem, a gente estava nesse estado. E quando a gente aceita, a gente perde esse estado anterior. Tudo bem? A gente perde um mundo. A gente perde uma experiência de realidade. E ganha outro. Tá? Isso é um neurótico. Ele está o tempo inteiro cindido. Ele está o tempo inteiro lidando com a castração. Por isso que o neurótico está sempre assim. Ele está sempre numa relação com o limite. Né? O que eu posso, o que eu não posso. O que eu quero, mas não devo. O que eu devo, mas não quero. Né? Esse aqui é o neurótico. O psicótico, quando ele recebe o mundo da linguagem, portanto, a primeira castração, quando o psicótico, ele vai lidar com o mundo da linguagem, ele não entra nesse mundo da linguagem. Ele não entra. Então, ele fica fora do mundo da linguagem. Nesse sentido, o mundo simbólico de um psicótico é um mundo no qual as raias dos sentidos, portanto, os limites entre sentidos, entre uma coisa e outra, constantemente se misturam. Então ele não tem assim, A significa A, B significa B, C significa C, tá? O significante primeiro, o significante 1 é diferente do significante 2, do 3, isso quem faz é o neurótico, tá? Porque eu tenho um sentido para uma coisa, um sentido para outra coisa e para outra coisa ainda. Esse é o neurótico, ele tem um corte entre os sentidos. O psicótico, ele junta o sentido, ele mistura o sentido, como se ele não tivesse se inserido no mundo do sentido neurótico. Tá? Aqui, portanto, nós teremos esses efeitos, tá? de constante perturbação da linguagem. Tudo bem? Conversar com o esquizofrênico é perceber que a linguagem ali está colocada à parte. Então, aqui está a diferença. É um trato de entrada na linguagem, de como você se coloca frente ao mundo dos símbolos,